Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer para vocês um assunto importantíssimo dentro desse universo aí do direito penal que a gente está estudando. Eu vim falar de culpa lá do artigo 18, mais precisamente no inciso 2 do Código Penal. E aí nós temos três modalidades de culpa e eu coloquei elas aqui no quadro para a gente ter um parâmetro e um norte para estudar. A primeira é a imprudência. A segunda é a negligência e a terceira é a imperícia. Então eu vou começar falando da imprudência. Quem nunca, ouviu falar, poxa, aquele sujeito é um sujeito imprudente, aquela pessoa agiu com imprudência. Mas o que é isso, na verdade, a imprudência? Eu já adianto que a imprudência é um ato comissivo. O que é isso, professora? Calma. O ato comissivo, ele precisa de uma ação positiva daquele sujeito que está praticando aquele ato, uma ação da própria pessoa. Eu vou dar aqui um exemplo. O sujeito tem uma arma municiada dentro de casa. E aí pega essa arma para aparecer. Vamos dar um exemplo para as visitas, né? Chegaram visitas na casa dessa pessoa, a pessoa tem uma arma ali, essa arma está municiada e ela quer aparecer, quer ostentar a arma dela e ela vai lá brincar com essa arma. E aí essa arma, sem querer, né? O sujeito não tinha culpa, mas ele não tinha intenção, perdão, ele não tinha o dolo, mas essa arma dispara e machuca outras pessoas. Então existiram vítimas aí diante dessa brincadeira de mau gosto dessa pessoa. Essa pessoa vai responder por um ato de culpa pela imprudência. Tá legal? Um outro exemplo disso é o sujeito que ele sabe que ele não pode beber, para dirigir não pode beber. E mesmo assim ele assume esse risco, ele enche a cara numa noitada, numa festa e sai com o carro em alta velocidade, atropela ou mata alguém. E aí, ele também vai responder. Não precisa estar alcoolizado, mas vamos supor que o sujeito saia na contramão e aí atingindo, outras pessoas. Nesse caso, o caso lá do filho da Cissa Guimarães, por exemplo, que estava lá no túnel e andando de skate, inocentemente, veio uma pessoa e ultrapassou lá as barreiras, agiu com imprudência e matou o filho da Cissa. Ou seja, essa é a modalidade de imprudência. A pessoa tem que ter uma ação positiva naquela situação, naquele contexto. Eu já adianto para vocês que a culpa, na verdade, que eu não havia dito, é uma violação do dever de cuidado. Então a pessoa tinha que agir com cuidado e ela violou esse dever, ela vai responder por culpa. A outra modalidade já é diferente do ato comissivo, é um ato omissivo. Esse aí eu já tinha explicado aqui nessas aulinhas aqui para vocês. A omissão, na verdade, é uma ação negativa da pessoa. Ela deveria agir, mas ela não agiu, ela não quis agir. Vou dar um exemplo. O sujeito está em casa e o filho pega uma faca para brincar. Todos nós sabemos que faca é um instrumento que pode machucar, causar danos, a outra pessoa. Ainda mais nas mãos de uma criança. O pai vê aquilo ali e faz vista grossa, finge que nada está acontecendo e a criança vem a se lesionar. Então o pai vai responder por esse ato, porque ele foi omisso, fez vista grossa naquela situação, agiu com desleixo naquela situação. O outro exemplo, também dentro da negligência, eu estou no churrasco e aí meu filho está perto da piscina e eu estou bebendo, eu não estou nem aí para o meu filho cai na piscina e se afoga. Eu também agi com negligência, Então também vou responder por esse ato aí negligente, tá? E agora nós vamos para imperícia, que eu acho, ao meu ver, que é o mais difícil de se entender. Por quê? Muitas pessoas acham que a imperícia tem a ver com uma expertise técnica que você tem que ter. Não é, pelo contrário, a falta de habilidade técnica faz você agir com imperícia. Por exemplo, eu estou passando com o meu carro e aí eu avisto um atropelamento. Eu vejo um atropelamento e eu quero ajudar. Então eu desço do carro, vou lá na vítima que está caída no chão e faço manobras no corpo da vítima. A vítima que estava apenas com uma lesão leve passa a ter uma lesão grave. Por quê? Porque não tinha habilidade técnica para agir daquela forma e mesmo assim eu desafio, vou lá e ajo de forma errada.
Outro exemplo é um engenheiro civil, por exemplo. O sujeito não tem habilidade para construir um prédio, um edifício, mas mesmo assim ele desafia, faz uma planta e constrói um prédio sem ter aquela habilidade técnica para isso, e o prédio vem a cair. Essa pessoa também vai responder por imperícia. Por que eu estou falando que é a mais dificinho de todas as três? Porque as pessoas confundem com erro médico. Quem nunca ouviu, aquele médico agiu com imperícia, deixou lá na hora da cirurgia uma gaze, ou então uma agulha dentro da barriga do paciente. Não, ele não vai responder por imperícia, porque esse sujeito que é o médico, ele tinha a habilidade técnica para fazer aquele procedimento. Ele errou no procedimento, então ele vai responder ou por dolo eventual, né, ou por dolo, ou por outra culpa, mas não nesse caso da imperícia, porque ele tinha habilidade técnica e a imperícia você não pode ter a habilidade técnica. Esse é o desafio, a pessoa acha que ela tem habilidade técnica e não tem, então ela foi imperita, e aí ela vai responder por esse dano causado lá ao bem jurídico tutelado, que pode ser a integridade física, que pode ser a vida, tá? Então essas são as três modalidades de culpa do Código Penal, lá do artigo 18 do inciso 2, e eu vim estudar um pouquinho elas, né? Na verdade são três com vocês hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.